Nesse vídeo eu vou mostrar como calcular as frequências vibracionais para um material, né, como por exemplo uma molécula, e visualizar esses modos vibracionais utilizando o software Avogadro. Para isso a gente vai precisar utilizar um pacote de cálculo de química computacional. Nesse caso a gente vai utilizar o software de cálculos semi-empíricos MOPAC para realizar os cálculos de frequência. Então já estou com a estrutura pronta de metanol aqui no Avogadro, e daqui eu vou gerar um arquivo de entrada para realizar os cálculos de frequências, e depois de realizar esses cálculos eu vou abrir o resultado, o arquivo de saída com os resultados aqui no Avogadro e visualizar os modos vibracionais. Então aqui na opção extras do pacote Avogadro a gente tem a possibilidade de criar arquivos de entrada para cálculos em vários pacotes, né, de química computacional. Nesse caso a gente vai usar o MOPAC. Então ao clicar na opção para gerar esse arquivo de entrada para o MOPAC, eu sou direcionado a essa janela de diálogo, e aqui eu posso editar o meu arquivo de entrada e depois salvar. Então tem a opção de escolher o cálculo que eu desejo fazer, algumas opções aqui disponíveis, escolher o método e gerar o arquivo de entrada daqui mesmo. No entanto, eu prefiro copiar as informações que são dadas aqui e modificar em um editor de texto para gerar o arquivo de entrada. Então aqui observe que o arquivo foi gerado com as posições atômicas, né, de cada um dos átomos que compõem o sistema, e com os ângulos de diedros desses átomos. Então eu vou copiar e modificar em um editor de texto. Então aqui a primeira coisa que eu posso modificar é colocar um título a esse trabalho. Vou chamar de metanol, uma vez que a gente está calculando uma molécula de metanol. Esse Auslage Charge está relacionado à carga do sistema. O sistema não tem carga, então isso é igual a zero. Esse singlet aqui está relacionado à multiplicidade de spin do sistema. Nesse caso todos os elétrons estão emparelhados, então é um singleto. Se tivesse um elétron desemparelhado seria um dublete, se tivesse 3 seria um triplete, e assim por diante. Se tivesse 2 desemparelhados seria um triplete, tá? Então aqui eu vou modificar isso aqui corresponde ao tipo de cálculo que eu estou querendo fazer, né? Eu vou acrescentar algumas coisinhas aqui. Vou colocar um frex aqui, e também vou modificar o método do cálculo. Esse comando aqui está relacionado ao método semi-empírico com o qual eu vou realizar essa conta. Não vou entrar em detalhes sobre os métodos em si, mas esse PM6 já tem um melhoramento disponível, que é o PM7. Então vou fazer com o PM7. Vou clicar em salvar e vou escolher uma pasta onde eu quero salvar esse arquivo. Aqui na minha pasta MOPAC eu tenho uma pasta com o nome tutoriais, e eu vou salvar esse arquivo com o nome de metanol na extensão .mop, que é uma extensão que eu sei que o MOPAC vai ler e vai calcular, certo? Fazer as contas que eu desejo. Então clico em salvar, foi salvo. Vou até a pasta onde foi salvo e vou abrir essa pasta com o terminal. E agora eu vou processar os cálculos. Então não estou muito afim de
de digitar os comandos, então vou copiar. Já tenho um arquivo aqui com os comandos necessários. Eu estou usando o Mopac 2016, então vou copiar os comandos e digitar somente o que for necessário aqui no terminal. Então aqui vou modificar somente o nome do arquivo, que é metanol.mop, e eu vou dar um OK. Então ele disse que o cálculo foi terminado normalmente. Eu vou dar uma visualizada para ver. Disse que o cálculo foi terminado normalmente, e aqui o tempo menos de 1 segundo, né? Muito menos de 1 segundo. Então eu vou até a pasta para ver os arquivos que eu tenho lá. Aqui estão os arquivos de saída do cálculo: metanol.aus, e metanol.alt. Esse arquivo agora eu vou abrir com o Avogadro. Aqui está o arquivo, a molécula, né? E aqui aparecem as frequências. Observe que aparecem frequências negativas, né? Então esse cálculo com esse método semi-empírico, né, sem definir muito bem os parâmetros e tal, não é um cálculo confiável para trabalho científico. Mas para você visualizar e para aprender como fazer, para usar para fins didáticos, é bem interessante. Então aqui eu vou tirar esse rótulo para a gente visualizar os modos vibracionais da molécula de metanol. Então aqui eu tenho os modos vibracionais, né? Aqui eu tenho as frequências, né, em cada número de onda, e eu tenho a opção de escolher o modo vibracional relacionado a uma determinada frequência, né? E eu posso colocar uma animação para visualizar como ocorrem essas vibrações. Então aqui a gente consegue visualizar as vibrações ocorrendo, né? A gente tem algumas deformações nessa frequência que eu escolhi, de ligações entre carbono e oxigênio, né? Um pouco de deformação aqui. Então vamos ver as frequências, os modos vibracionais das frequências maiores. Então a gente consegue visualizar muito bem os modos vibracionais envolvendo uma dada molécula, né? Depois de fazer essa conta e abrir aqui no Avogadro, a gente pode acrescentar os vetores de força. Não sei porque não está dando certo aqui, mas era para exibir os vetores aqui. Mas aqui a gente consegue perceber, né, que é uma deformação no plano do tipo tesoura, né? Então a gente pode ir verificando. Agora apareceram os vetores de força, para a gente visualizar muito bem como estão ocorrendo as vibrações. A gente vê que aqui tem uma deformação aqui entre a ligação de oxigênio e hidrogênio, também aqui entre esse carbono, né, que está se deslocando em direção a esse hidrogênio onde eu estou passando o cursor. Nessa região a gente já consegue observar estiramento assimétrico das ligações entre carbono e hidrogênios, né? Ou seja, estiramentos assimétricos no grupo CH3.
Aqui a gente já consegue perceber um estiramento simétrico, né, do grupo CH3. E aqui a gente consegue visualizar muito bem o estiramento da ligação entre oxigênio e hidrogênio. Então é isso.